das equações polinomiais e sua definição. Teorema importante. Se uma equação polinomial a0x elevado ao n, a 1x elevado a n menos 1, mais etc até a n igual a 0, em que o a índice n, termo independente, é diferente de zero e os seus coeficientes são inteiros, até o a n, se essa equação admitir uma raiz racional da forma p sobre q, onde esse p e esse q são inteiros e o q é diferente de zero, e ainda p e q primos entre si, então, gente, essa raiz necessariamente possui uma característica. Este p, numerador, ele é divisor do termo independente, e por sua vez o q, é divisor do coeficiente do termo da variável que dá o grau a essa referida equação. Temos aqui corolários para esse teorema. Se uma equação polinomial como essa anterior possui coeficientes inteiros, então as suas eventuais raízes inteiras são divisoras do a índice n. Então, gente, é parte desse teorema, o derivado muito importante, assim como o outro, né? Se uma equação polinomial tem coeficientes inteiros, a 0, a 1, etc, a n, então todos inteiros, e esse coeficiente inicial, comando dos coeficientes, é 1, então as suas eventuais raízes racionais são inteiras. É juntar um com o outro aí, né? Então, se o a0 é 1, as suas eventuais raízes racionais são inteiras, e são divisores aqui do AN. Bem, gente, vamos aqui a alguns exercícios. Uma questão da PUC. Resolver a equação 3x3 menos 13x2 mais 13x menos 3 igual a 0. Resolver uma equação, gente, significa você determinar seu conjunto de solução, uma equação de terceiro grau. Bom, está aí o nosso campo de definição inicial. Então, vamos partir para cima do P sobre Q. Então, gente, o AN, o AN é o termo independente, nosso caso é menos 3. Ele possui como possíveis valores do P, o mais ou menos 1, mais ou menos 3. São os divisores do menos 3, em outras palavras, né? Divisores inteiros. Da mesma maneira, o índice 0, coeficiente aqui do comando, é 3. Seus possíveis divisores, que denominamos aí de Q, né? Ele também está ou faz parte do mesmo conjunto, né? Bem, gente, as possíveis raízes racionais, como você consegue? É só você tomar, por exemplo, P e dividir por Q, né? O mais 1 dividido por mais 1, 1. Mais 1 dividido por 1/3, 1/3. E assim por diante. Tem uma oscilação. A gente fazendo esse pequeno cálculo, nós chegamos a essas raízes. No caso, são 6 possíveis aqui, tá? Oscilação mais ou menos 1, mais ou menos 1/3, mais ou menos 3. Vem daqui. Estrutura P sobre Q. Bom, para então chegarmos a uma possível raiz, você vai ter que fazer as verificações, né? Verificar P de 1, P de menos 1, P de 1/3, assim por diante. Em geral, quando a equação é de terceiro grau, ao você fazer o P de uma raiz possível, né? Zerar, como é o caso do P de 1 aqui, P de 1, zerou, Ou seja, usamos a equação com P de 1 substituindo por x aqui, né? Então, ficamos com esse valor valendo 0. Significa o quê? Que 1 é raiz. Então, gente, se a equação é de terceiro grau, se você chegou a uma raiz, você pode usar um dispositivo para chegar a facilitar, ou seja, reduzir o grau. Se você quiser, lógico, pode continuar a fazer, que em alguns casos você resolve por aqui mesmo. Bom, mas em geral, quando você chega a uma, você apela para o Brillo-Ruffini,
e o Briones-Ruffini nós temos aqui, já praticamos aí um pouco, né? Ó. Fizemos aqui descida 3, multiplicamos, etc. Ó. 1 é raiz. Então, ó, se 1 é raiz, então a gente chegamos aqui a uma redução dessa equação para um coeficiente de segundo grau. Ó. Armando essa equação, nós ficamos com ela dessa forma. Bom, gente, então aí é só você resolver essa equaçãozinha, que é do segundo grau, não é novidade para a gente. Resolvendo essa equação, encontramos, no caso, as outras duas, né? E aí podemos citar que o conjunto de solução dessa equação é o 1, ou 1/3, ordem crescente, 1 e 3. Bem, gente, outra equação de terceiro grau, resolvê-la, chegar à solução novamente aí, né? A lembrada aí da equação, definição, teorema da equação polinomial, novamente aqui no caso o A índice N é 2 e o A índice 0 também é 2. Novamente os divisores, né, deles possíveis raízes, P sobre Q, ó, é mais ou menos 1, mais ou menos 1 meio, mais ou menos 2. Novamente, fazendo o P, o valor numérico de cada uma, quando chegarmos a fazer o P de menos 1, encontramos uma raiz. Pronto. Chegamos a uma, para você conseguir as demais, Briones-Ruffini nela, né? Então, o menos 1 é raiz, coeficientes da equação, aplicando, né, gente, o processo do Briones-Ruffini, aquela velha volta, infelizmente nosso tempo é muito curto, chegamos a esses coeficientes. Novamente, se é do terceiro grau você fez uma divisão, você consegue coeficientes de uma equação segundo grau. E aí, gente, partindo para cima dessa equação, resolução dessa equação, né, ficamos a depender, ó, de duas raízes, né, de segundo grau, 2 e 1 meio. Então, se já tínhamos uma, conjunto de solução, menos 1, 1 meio e 2. Bem, gente, vamos agora a uma questão do Mackenzie. Essa aqui é muito trabalhosa, a questão de um polinômio do sétimo grau, né? X a 7, menos 2x a sexta, mais x a quinta, etc. 0. Tem, aí ele está afirmando, interessado, se essa equação tem uma raiz tripla, duas raízes duplas, três raízes triplas e assim por diante. Então, vamos partir para cima dela. Olha, gente, o termo independente, aquele vídeo anterior, né, ó, zerado aqui, né, ó, tá faltando, né, ó, variável x2. Então, você jogando esse x2 na evidência, ó, ficamos a depender de uma equação que possui raiz zero, né? Raiz zero, que é raiz zero com multiplicidade 2. Raiz zero com multiplicidade 2. Bom, gente, vamos ter então que partir agora em busca dessa outra, ó. As raízes dessa equação, ó, quinto grau está completo, ó, x a quinta, menos 2x a 4, mais x a terceira, etc. Bom, para chegarmos lá novamente, divisores de menos 1, né? É mais ou menos 1. Divisores de 1 também. Possíveis valores do P sobre Q. É o mais 1 e o menos 1. Bom, vamos aplicar o P, né? De 1 e de menos 1. Aplicado o P de 1, encontramos, ó, ele já como uma possível raiz. Bem, gente, para continuarmos, vamos ter que fazer o que? Usar o Briones-Ruffini e o 1 como raiz. Então, vamos usar o Briones-Ruffini. E se o 1 for raiz mais de uma vez, melhor ainda. Então, vamos nós. 1 a primeira vez, né? Ó, confere. Ah, raiz 0. 1 a segunda vez. Ah, confere novamente. Infelizmente, gente, o tempo não dá. 1 novamente. 0 novamente, 3 vezes raiz 1. Vamos para a quarta vez do 1, ó. Briones-Ruffini na quarta vez não é. Então vamos partir para essa equação com esses coeficientes aí, ó. Fica então 1 já com multiplicidade 3. E aí, gente, a equação com esses coeficientes, né, ó. Temos aí a sua resolução e ficamos então, gente, a depender da opção A para essa questão. Valeu. Até a próxima, gente.